Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, são 11h30 desta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, jornalista e professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Já estamos ao vivo, também com transmissão via streaming pelo facebook.com/Programa Fora da Curva, também ao vivo pela 99.9 FM, nossa rádio pública, e também pela nossa rádio universitária AM 820 kHz. Já estamos também com enquete no ar, que diz respeito sobre o tema do programa. Você acha que a punição no Brasil é igual para todos? Respondam que ao final do programa a gente vai trazer o resultado da nossa enquete pelo Instagram. Programa Fora da Curva. Você também já pode participar do programa de hoje, enviando seus comentários, suas perguntas para a gente pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. Hoje a nossa entrevista vai girar em torno sobre de que maneira a diferença, ou seja, as pessoas, os comportamentos, os hábitos, os posicionamentos que são considerados diferentes ou fora do convencional, fora da curva, são punidos num momento como o nosso, momento atual, em que a gente vive em um estado de exceção, com supressão de garantias democráticas. Há exatamente um mês, no dia 7 de abril de 2018, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 159 pessoas durante uma festa que seria supostamente uma festa de milicianos, nunca comprovada, que aconteceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Somente no dia 25 passado, agora de abril, é que a Justiça determinou a soltura de 137, imensa, uma esmagadora maioria, dessas pessoas, exatamente porque não havia qualquer comprovação de envolvimento dessas pessoas com a milícia. E a ação teria acontecido como parte das investigações do assassinato também da vereadora Marielle. Então, quais as razões, a gente se pergunta, dessas prisões arbitrárias? O fato, por exemplo, de a festa ter acontecido num subúrbio e não na Zona Sul. No fato também do perfil dos detidos serem de pessoas de classe social mais baixa, pessoas negras, pessoas jovens. Então, isso diz muito das motivações da polícia para essa apreensão. As tentativas de a mídia, principalmente, criminalizar os movimentos sociais, criminalizar as pessoas LGBT, criminalizarem as pessoas negras, as pessoas em situação de ocupação, pessoas em situação de rua, por exemplo, também reforça essa ideia de que não só o Estado no Brasil, mas partes relevantes da sociedade brasileira tendem a punir a diferença. E, principalmente, é o que a gente defende aqui no estado de exceção. Para discutir essa seletividade na punição, já estamos aqui no estúdio, que fica em Santo Amaro, no Recife, com Carolina Ferraz. Carol é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, é professora de Direito da Unicap, é autora do livro Direito à Diversidade. E Carol me pediu para não esquecer dessa informação importantíssima. Ela coordena o grupo Frida de Gênero e Diversidade. Senão os alunos dela iam matar se a gente não falasse do grupo. Bom dia, Carol. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma admiradora do Fora da Curva. Acho que todo ser pensante do estado de Pernambuco é admiradora do programa de vocês, né? Pela coragem que vocês têm de fazer o enfrentamento de uma agenda social, né? De uma agenda com seriedade. E a mídia tradicional, ela vem se omitindo do seu papel, né, de investigativo, de denunciar, né, com seriedade as violações que estão ocorrendo na atualidade no Estado brasileiro. Obrigada, Carol. A gente tenta suprir, né, essa carência, principalmente no rádio comercial pernambucano. E eu já queria começar te perguntando que você esclarecesse a gente. Primeiro, a gente está certo falar em estado de exceção? Sim, a gente está certo, sim, é estado de exceção mesmo. Quando a gente tem a violação de direitos fundamentais, essa reforma trabalhista, a falta do respeito à presunção de inocência, a prisão, por exemplo, do ex-presidente Lula, não envolve só quem tem ideologia partidária com ele. Envolve todas as pessoas, porque 159 pessoas foram presas presumidamente porque eram culpadas. Previamente. Sem que fosse levado em consideração a necessidade
necessidade do respeito à inocência dessas pessoas. Das 159 pessoas, como você bem pontuou, 139 não possuíam antecedentes criminais. E qualquer relação, né? Qualquer relação com o crime organizado. A própria existência, né, dessas prisões, a manutenção durante tanto tempo entre pessoas pobres, pretas, periféricas. Nós tínhamos uma pessoa com deficiência intelectual. Era nítido que essa pessoa não tinha a menor condição de participar de nenhuma atividade criminosa, nem tinha compreensão do que é uma atividade criminosa. E mesmo assim ela foi mantida. E foi mantida porque no momento da audiência de custódia o juiz se irritou com o fato dela não compreender as suas perguntas. Isso demonstra o quanto esse judiciário ele é prejudicial à manutenção, né, do Estado Democrático de Direito. E eu queria que também você, aproveitando a deixa, que você explicasse pra gente. A gente sempre tem falado, né, desse abalo no Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito e por que a gente não está vivenciando ele plenamente no Brasil? É um Estado, Carol, em que a gente tem os três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, com os mesmos poderes e o mesmo respeito, uma equidistância, uma equiparação. E hoje a gente vivencia um aumento, uma ampliação dos poderes do Judiciário. Se a gente fosse falar numa linguagem mais coloquial, mais comum, quem manda na atualidade no Brasil é o Poder Judiciário. E aí a mercê, inclusive, de violações seríssimas à nossa Constituição Federal. Muitas vezes pressionado pela imprensa, pressionado pela imprensa, porque a mídia tem feito um papel extremamente nocivo à garantia desses direitos fundamentais. Na verdade, a mídia tem sido uma grande instrumentadora da violação a direitos fundamentais e a necessidade de respeito à diferença. Eu queria pontuar só, desculpa, Adriana, te interromper, eu queria pontuar só um aspecto para demonstrar o quanto a gente não vive numa democracia. Uma universidade pública, que é a Universidade de Brasília, organizou um curso para falar sobre o golpe de 2016, porque foi golpe, sim. A gente precisa estabelecer, quando uma pessoa é eleita, ela tem que terminar o seu mandato. Não existe provas substanciais no processo, não é que ela foi inocentada, né? Vai concorrer aí ao Senado Federal, né? Então essa mulher ela foi retirada do seu cargo sem respeito à escolha de mais de 54 milhões de brasileiros. Isso é muito importante a gente pontuar isso. Sem dúvida. Numa democracia, ao respeito ao voto popular. É o que marca o nosso estado de exceção atual, o né? estado O golpe de exceção. de 2016. E com o apoio do Judiciário, o STF foi extremamente conivente com isso, né? Era o guardião da Constituição, tinha que ter respeitado a Constituição. Um mandato eleito deveria ter sido exercido até o seu final, e cria-se essa instabilidade. Aí vem um governo golpista, sem legitimidade, que viola a agenda de direitos humanos, que caça a política emancipatória de direitos humanos, né? Que extingue a condição de secretaria das mulheres, de igualdade racial e direitos humanos, como, né, com status ministerial. E isso só de pronto, assim, já houve uma redução de 35% da verba de direitos humanos e, consequentemente, da verba destinada a combater a violação dos direitos humanos. E, consequentemente, isso é um efeito cascata. Atinge estados e municípios. Sem dúvida. Então, se você não tem a garantia dos direitos da cidadã, do cidadão, você está vivendo, sim, no estado de exceção. De fato e de direito, De fato né? e de direito. Obrigada. Eu queria anunciar também a presença de Valdenice José Raimundo, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unicap, também coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Raça, Gênero e Políticas Públicas. Muito bom dia, Valdenice. Bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E chegou, eu já vou perguntando. Valdenice, quem é que é mais punido nesse estado de exceção brasileiro? Ora, nesse estado de exceção, se a gente entende que a gente está numa situação oposta ao Estado de Direito, se a gente entende que os direitos conquistados estão sendo suspensos, né, uma regressão absurda dos direitos, a gente vai ter aí a população mais pobre sendo atingida. E no caso do Brasil, a população mais pobre ainda é a população negra. Então, eu acredito que a população negra, quando a gente se fala aí quantitativamente, nós somos mais de 50% da população brasileira e ainda estamos entre os mais pobres. Então, se a gente tem os direitos regredindo, os direitos sendo suspensos, essa população, sem sombra de dúvida, será a mais atingida. É claro que a gente não pode deixar de pontuar que existem outros grupos, para além da população negra, que também estão sendo impactados, né? Se a gente olha para a comunidade indígena, estão sendo seus direitos de demarcação de terra, do acesso livre à sua cultura,
Então, são povos também que estão sendo impactados. E diretamente, né, Valdenice? Diretamente. Com o fim das políticas também, né? Com certeza. Porque não é, a gente, quando fala de punição, né, é importante a gente salientar, a gente não fala apenas de punição do Estado, ou uma punição com prisão. A gente fala também de supressão de direitos, né? De fim de recursos que essas populações estão passando e estão sentindo diretamente na pele, né? Exatamente. Porque eu tenho estado nas comunidades e é visível o impacto na vida das pessoas. Uhum. Porque nós tínhamos um conjunto de direitos garantidos. Uhum. E a gente temos uma longa pauta de direitos a ser conquistados. E aí, com o Estado de Direito comprometido, a gente vai ter agora que focar na garantia desses direitos que já estão conquistados, na manutenção desses direitos. Dos poucos que já foram conquistados, né? Exatamente. Infelizmente, não dá nem para pensar ainda em expandir os direitos, já que a gente vive esse momento de supressão, Isso. né? A gente ainda estava numa luta para consolidar os direitos conquistados. Sim. Né? Então, nós não conseguimos consolidar os direitos conquistados, mas nós temos uma pauta longa de direitos a ser conquistados. Negros, mulheres, indígenas, pessoas com deficiências, uma pauta imensa de direitos que precisam ser conquistados ainda que estavam em processos de luta, de identificação dessas demandas, de vocalização dessas demandas, mas que não tinham sido ainda garantidos. E agora a gente tem aí que lutar pelo que a gente já conquistou, para a manutenção do que a gente já conquistou. Então aí abre-se um espaço de tempo, não é, que a gente vai ter que se organizar para a manutenção desses e não perder de vista o que a gente ainda tem para conquistar. A luta se torna ainda mais importante, né, Carol? Isso é verdade, Adriana. Eu sempre gosto de ouvir Val falar, porque eu não chamo Valdenice, né? Para mim é a professora Val. Então é Val e Carol, acabou-se. Porque de verdade ela tem muita propriedade, de quem tem intimidade com o tema, de quem vivencia realmente, através de suas atividades de pesquisa, de extensão, a vida em comunidade. E quem tem acesso, como a gente, aos movimentos sociais, a gente sabe que há uma violação das pautas, das agendas de direitos humanos, mas há um outro aspecto que é importante a gente frisar, porque não é só de pessimismo que a gente vive. Claro. Os movimentos sociais, eles estão se organizando cada vez mais diante dessa atrocidade de violações que a gente tem passado. E tem conversado uns com os outros. Então, a pauta das mulheres negras também tem sido ouvida no movimento LGBT. Não tanto quanto deveria, porque a gente tem uma estratificação, é importante que se diga isso, né? A gente não tem uma unificação ainda nos movimentos sociais, mas esse diálogo ele tem se mostrado com muito mais qualidade do que antes. A confluência das pautas tem sido maior. A confluência das pautas tem sido maior, isso é verdade. Agora, é preciso também que a gente pontue que antes nós tínhamos uma luta num processo emancipatório de direitos humanos que era por mais direitos. E agora a gente está dizendo nenhum direito a menos. Sim. E esse nenhum manutenção, é manutenção, não é ampliação desse rol de direitos. Isso é muito pontual. Veja o que aconteceu no Largo do Paissandu, em São Paulo. Eu fiz um post, eu coloquei no Facebook, chamando a atenção da omissão do Estado para o reconhecimento do direito de moradia como direito fundamental. E aí uma série de pessoas... Garantido constitucionalmente, né? Garantido constitucionalmente. Agora, aquelas pessoas estavam ocupando um prédio, né, desocupado, por quê? Porque elas têm alguma preferência por morar numa ocupação? Claro que não, porque elas não têm o direito à moradia. Porque as políticas habitacionais nesse país deixaram de existir. Não é uma escolha, né, Carol? Não é uma escolha, é uma falta de opção. E quando a gente tem a moradia como sendo um privilégio, a ocupação tem que ser um direito, a gente tem que reconhecer isso. Isso é um processo de reconhecimento que o Estado brasileiro é omisso no tocante a garantir a habitação para vários segmentos da população brasileira. E é isso, a omissão também é uma forma de punição, né? Sim. Val, me permita chamar Val Por também. favor. Val falava há pouco, né, dessa necessidade da luta aumentar, não necessariamente agora para aumentar os direitos, mas para manter os poucos direitos que começaram, né, a ser conseguidos. E eu queria te perguntar, Val, nessa situação que a gente se encontra agora, como é que a gente poderia pontuar e explicar ao ouvinte que está nos escutando, às pessoas que estão nos assistindo, exemplos recentes de como essa punitividade, de como essa omissão do Estado ou essa mão pesada da justiça tem atingido as pessoas em situação mais vulnerável? Dá pra gente pontuar?
Acredito que sim. Eu acho que uma das formas que precisa ser evidenciado é, por exemplo, os movimentos sociais estão em luta. E a mídia, ela invisibiliza essa luta ou criminaliza essa luta. Exatamente. Eu acho que isso o ouvinte precisa entender que os movimentos sociais, eles têm uma pauta que é lutar pelos direitos, né, das pessoas. Então, os movimentos sociais, eles são aliados na luta por direito. E é uma pauta coletiva. É uma né? pauta coletiva e não como a mídia mostra, sempre criminalizando, colocando quem está no movimento como vagabundos, né? Quem não tem o que fazer. Baderneiros. E esse caminho é um caminho, obviamente, que o Estado dá suporte a esse tipo de informação. E isso invisibiliza os movimentos que estão em luta, porque os movimentos estão em movimento. Sim, né? Estão em movimento, estão vocalizando as suas demandas e as necessidades. E eu acho que esse é um caminho. E aí a gente tem como resposta a isso, por exemplo, aqui em Pernambuco, já são mais de 1.000 jovens mortos de janeiro até agora, né? É um número maior do que uma guerra civil, minha gente. É verdade. E a forma como essas mortes são apresentadas à sociedade como se fosse algo natural, né? Uma naturalização dessas mortes. Eu acho que muitas mídias não cumprem uma função social ao demonstrar esses números, porque, ora, culpabiliza o jovem, ou seja, Sim. foi uma escolha dele, né? Ele escolheu, ele era um usuário de drogas, ou então culpabiliza a família. E, é claro, no seio da família, quem é culpabilizado é a mãe. É isso Então, mesmo. a gente tem aí um movimento que denuncia de forma muito contundente a postura desse Estado que legitima essas mortes. Que provoca as mortes. Que legitima a culpa das mães, né? E aí, quando você vai para comunidades, as mães desses jovens, elas estão adoecendo. Né? Elas estão adoecendo e algumas morrendo com depressão e outras doenças. E não há, por exemplo, e assim já existe uma preocupação em alguns espaços por algumas pessoas de um atendimento específico para essas mães, mas não existe por parte do Estado. Do contrário, o Estado reforça aquilo que é dito na comunidade, porque a comunidade termina reproduzindo aquilo que ela escuta. Então, de que aquela mulher não foi capaz, ela falhou na educação dos... E isso é muito pesado para uma mãe carregar. Sem dúvida, sem Além dúvida. de ver seu filho morto, É verdade. da forma que eles são mortos, elas ainda recebem a culpa disso. Então, a gente tem exemplos concretos dessa ausência e inoperância do Estado diante das questões que impactam a vida da população mais pobre. Mas a dor da mãe não entra na casa da vizinha, mas a mídia entra. Exato. Então a forma como é feita a abordagem, né, do vagabundo que morreu. E eu acho interessante pontuar na fala de Val uma coisa muito importante que ela traz com propriedade, é a questão de que essas mortes têm cor. Elas têm cor, ela tem endereço, né? Tem faixa etária. Tem faixa etária. Então a gente está falando aqui basicamente da juventude negra. Exato. Né, que está sofrendo um processo de extermínio, Exato. isso. E a gente precisa pautar sim. E o Estado, ele é omisso em erradicar a violência contra a população negra. É verdade. Além da omissão, gente, há também, você lembrava, esses 35% que Michel Temer cortou. Né, de verba, investimento, né? para direitos humanos. E eu queria que a gente falasse também das consequências que a gente já vai sentindo com esses cortes periódicos. Adriana, tem uma coisa que me chama muita governo. atenção. Na questão da erradicação da violência de gênero, o Brasil é um dos países em que mais mulheres são mortas por conta de violência doméstica. Existia no governo democrático da presidenta Dilma uma política de tentativa de erradicação de violência de gênero como nunca antes tinha se pensado. Inclusive com a construção de casas, a Casa da Mulher Brasileira, que ia ter todo um apoio de assistência social, psicólogas, né? Um momento de convivência, de empoderamento dessas mulheres, de ampliação da questão profissional. Porque a gente também tem que pautar que uma violência muito grande que o Estado brasileiro permite que aconteça com as mulheres é o fato de, na questão do mercado de trabalho, nós sermos punidas
pela questão do nosso gênero. Então, Sim. em média, a mulher brasileira ela ganha em torno de 30% a menos do que o homem brasileiro. Ela tem a mesma qualificação, ela tem o mesmo tempo de experiência. É outra punição, né? A única punição é que ela nasceu no gênero feminino. Né? Então, a gente tem essa questão, sim, da desigualdade de gênero bem latente. Né? Então, eu acho que é preciso pontuar isso. E a gente vivencia ainda um Estado que acaba se omitindo também na erradicação de políticas públicas para evitar a questão da violência LGBTfóbica. Né? Porque a gente vive ainda um estado do outro patrulhar a Sim. sexualidade e a afetividade, Sim, do outro. né, do vizinho, né, do conhecido, daquele que está passando na rua. E depois da incidência dessa violência com a democracia brasileira, a violência ela saiu de forma muito intensa. Parecia que essas pessoas estavam escondidas e elas esperaram o momento certo para arrebentar. Né? O ódio está muito explícito, né? Sim, a gente vive até uma cultura do perguntar, Val, tudo isso que a gente vem falando, né? Esse recrudescimento, esse aumento dessas punições, desse dedo em riste, dessas mortes também, o aumento da omissão do Estado, tudo isso também vem junto a um ódio exacerbado de pessoas contra pessoas, especialmente de pessoas, o chamado cidadão de bem, que foi até o programa da nossa de semana passada, né? Quem é o cidadão de bem no Brasil, que aponta o dedo justamente para as pessoas que estão fora da curva, por assim dizer, né? Vocês sentem nos movimentos esse aumento também, que a gente vivencia nas redes sociais, no dia a dia também, mas eu acredito que nos movimentos isso seja ainda mais forte, né? Esse ódio destilado tão forte. Eu acho que essa cultura do ódio, em detrimento do respeito e de outras possibilidades relacionais, ela é muito séria. Ela é muito séria e ela não só tem exposto as pessoas, mas essa cultura tem matado pessoas, tem ferido pessoas. E ela precisa ser pensada na sociedade. A sociedade precisa, eu acho que, parar para fazer uma reflexão e, infelizmente, o que as pessoas hoje consumem de informação através dos vários canais televisivos e tudo, não dá esse tipo de possibilidade, né? Das pessoas olharem para essa situação e se perguntarem a quem de fato serve essa cultura do ódio. A quem de fato serve? Ela cumpre um papel na sociedade, né? E essa cultura do ódio é contra quem? Aí você vai ver que é uma cultura de ódio contra as mulheres que escapam do padrão, né, normativo de ser mulher na sociedade. É o jovem negro, né? É a pessoa trans, é a travesti. Né? Então, todas as pessoas... famílias que não são do propaganda e margarina. Exatamente. Né? Né? Novas configurações. Então, algumas pessoas chamam de novo conservadorismo. Eu acho que é um retorno do mais velho conservadorismo. Né? É verdade. Ele serve, né? Ele cumpre aí um papel político, não é? E ele também alimenta economias. Sem dúvida. Né? Então, assim, a gente precisa desnaturalizar esses processos, historicizar esses processos, para a gente ter possibilidade de denunciá-los, de torná-los públicos, porque quem vai ser impactado são os grupos, os segmentos da sociedade que, ao longo de todo o processo histórico do Brasil, né, sofre esse mesmo ódio, com novas roupagens, com um novo vocabulário, mas sofrem... E agora ainda mais forte, né? Ainda mais forte, o que é absurdo, porque a gente tem aí uma série de legislações, a gente tem a Declaração de Direitos Humanos, a gente tem um processo tecnológico avançadíssimo, descobrindo coisas incríveis. É verdade. E a gente numa situação onde a gente, a cada dia, se aparta mais do humano. Do outro, né? Você falava há pouco, né, sobre algumas pessoas, boa parte, infelizmente, das pessoas que recebem notícias, muitas vezes notícias não verídicas, né? E tomam aquilo por verdade, espalham. Tem um comentário aqui que eu estava lendo no nosso Facebook, que eu acho que Carol poderia comentar. Por exemplo, alguém pergunta a Adriano Bezerra, você acha correto, eu acho que alguma de nós ou alguém que está conversando com ele aqui no
na nossa página do Facebook. Vocês acham correto que líderes de movimentos sem teto cobrem aluguel dos coitados? Tem alguns líderes que têm um carro no valor de R$100 mil. Vocês acham correto isso? A gente precisa trabalhar com concretude, com prova. A gente não pode acreditar em falácias, em notícias falsas sem comprovação. Na verdade, pessoas que ocupavam aquele prédio do Largo do Paissandu, quando eclodiu esses fake news, né, esses fake news generalizados, afirmaram que nunca pagaram aluguel. Então, a gente precisa ir buscar de onde saiu essa informação. As pessoas que vivem em ocupações, elas não têm condição do pagamento de aluguel. Por isso que elas estão ocupando. Né? Em caso contrário, né, elas estariam na sua própria residência, ou então numa residência alugada com melhores condições de moradia. O que acontece é que o movimento, ele surge da necessidade de garantir o mínimo existencial para pessoas que estavam em situação de rua. Né? Real, agora, né? Situação, sim, querer real de rua. punir o movimento que está fazendo um papel que o Estado deveria cumprir, de agregar, de acolher pessoas, isso é uma conduta que a gente tem que erradicar, porque chega a ser uma conduta criminosa. É parte dessa cultura do ódio, porque se a gente for falar, levar em consideração, a cultura do ódio é uma cultura classista, sexista, né? Muito machista, né? Extremamente violadora de direitos humanos. Agora, a gente precisa ter uma agenda positiva. Vamos com proposituras. Eu não acredito em pessoas que continuam reproduzindo esse ódio. Eu não acredito em candidatos que reproduzam esse ódio. E façam uso disso, E eu né? tenho medo, como dizem meus alunos, Deus me free. Né? Deus me defenderá desse cidadão de bem que chora durante a Páscoa, que vai para a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, mas que tece comentários violadores, que tem condutas violadoras. Eu tenho uma preocupação gigantesca com a falta de empatia e de solidariedade humana. Isso é um processo de desumanização que a sociedade brasileira tem vivenciado e a gente precisa dar um basta nisso. E como o Val pontuava, esse ódio, além do que você pontuou também, tem um direcionamento, né? Sabe-se a quem ele vai se destinar. Ele está voltado às destino... mulheres, a cidadã lésbica, ao cidadão gay, as trans, as negras, os negros, as pessoas em situação de rua. E cumpre um papel, Carol, Val, higienista. Também, higienista e dentro de uma lógica de um projeto de país que desde 2016 a gente está vivendo de maneira muito forte. Você mencionou no começo a reforma trabalhista. A quem interessa uma reforma trabalhista nesses moldes? Né? A quem ela vai prejudicar? É justamente essa população. Né? São as mulheres, são os negros, a população LGBT, são as pessoas de menor renda. Né? Então, esse ódio também ele tem uma função, como tu falaste, Val, muito clara. Né? Faz parte realmente desse projeto. Né? Tem como a gente combater? Você falava a respeito da gente ter uma leitura mais crítica da mídia, mas para além disso, Val, como é que você imagina um combate a essa ignorância? A gente pode dizer, em alguns casos ignorância, em outros não, desonestidade mesmo, né? É falta de humanidade. Como é que a gente combate? Como é que a gente pode combater, Val? Eu acho que uma outra questão que precisa ser pautada nesse momento é que todos esses acontecimentos nos levam muito a uma postura fatalista, né? E essa postura fatalista, ela desmobiliza. Sim. Porque tudo nos conduz a não acreditar que isso pode ser diferente. Então, a nos desmobilizar, né? Isso contribui para uma desmobilização. Eu acredito que a gente precisa lembrar que nós somos todos humanos. E é claro, eu sou uma humana preta e tenho orgulho de ser. Carol é uma humana branca, né? Eu estou colocando isso aqui porque eu entendo que só é possível, né, nós e aí eu estou plagiando, não, citando uma professora de serviço social, que ela disse que a gente só se humaniza na relação com o outro. Isso mesmo. Né? E aí, o que a gente está entendendo é que a gente está num processo de desumanização muito grande, porque a gente está se apartando cada vez mais do outro por questões que muitas vezes não tem respaldo nenhum teórico, respaldo nenhum científico. E a gente vai se apartando desse outro e a gente corre o risco também de ser desumanizado nesse processo. E a gente vai se afastando da razão também, né? Isso é verdade. Porque aí a gente cai... E aí essa coisa que eu estava trazendo do fatalismo, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa porque ela rouba da gente a esperança de que tudo isso vai mudar. Porque a partir desse sentimento de esperança, de acreditar no outro, de acreditar no mundo melhor,
é que a gente vai se organizar para lutar e se posicionar contrário a essas outras posturas que nos apartam. Eu queria chamar a nossa aluna de jornalismo. Prova de fogo hoje, primeiro dia de Amanda Ribeiro aqui no estúdio. Bom dia, Amanda. Boa sorte, Amanda. Obrigada. Amanda vai trazer alguns comentários que chegaram sobre o tema de hoje. É isso, Amanda, diga aí. Exatamente. No caso, o nosso ouvinte, o Ed Júnior, ele comentou: em um país que não leva em conta a presunção de inocência e se pauta através da religião e de ideias como homens de bem, é um estado de exceção, né? Isso foi comentário pelo Facebook? Não, eu acredito que foi pelo Facebook, mas pelo Facebook de certeza a gente tem um do Júlio Gonzaga, e ele disse: acho que dá para pensar em fazer um recorte. Para ser mais justo na análise dos movimentos de luta pela moradia, o estado de exceção gerido no Brasil é policial, mas é tecnocrata e é midiático. E tem Sérgio Mendonça, acho também aí. Nosso colega professor. O que é que Sérgio diz? Pelo Twitter, eu acho, né, que ele tá falando. O Sérgio Mendonça, ele deu uma explicação do Capivara MA sobre o funcionamento das ocupações urbanas e resolveu compartilhar um pouquinho com a gente. Ah, massa. Vamos ler aí o que é que Sérgio está explicando a gente sobre as ocupações. Ele disse, abre aspas, as pessoas estão defendendo propriedade privada de prédio da União e falando que movimento de ocupação é bandido porque cobra taxa de moradores. Então vamos lá. A maioria absoluta das pessoas nunca foi a uma ocupação, nunca nem sequer deu bom dia a uma pessoa de ocupação. Verdade. Eu, por força do trabalho, estive em algumas. Em primeiro lugar, quando o movimento se organiza, ele costuma escolher prédios que são públicos ou que devem muito imposto. Isso daria alguma vantagem na disputa na justiça. Aí, feito isso, as pessoas ocupam o prédio e estabelecem regras de convivência. Por exemplo, não acender velas, onde pôr o lixo, não pode ter arma de fogo nem tráfico de drogas, porque tudo é motivo para reintegração. A vida na ocupação não é um hotel de luxo. Para viver nesse mundo precisa de dinheiro. Na Mauá, por exemplo, a taxa ajudou a manter o prédio em pé, fazer manutenção, abrir um mercadinho, manter a área comum. Mas as pessoas querem casa de graça, as pessoas dizem, nananina não. A maioria dos movimentos não pede as unidades de maneira individual. Eles pedem uso e não posse. O prédio passa a ter função social de verdade. Se uma pessoa sai, outra entra. A unidade não pode ser vendida. Mas se ainda assim você está indignado, deixa só eu deixar um outro dado. Na ocupação Mauá, a grande maioria eram famílias que pleiteavam o prédio para ficar nas suas unidades ocupadas. Grande parte dessas unidades tinha 9 metros quadrados. 9 metros quadrados, minha gente. Para e põe a mão na consciência e pega uma fita métrica e você vai descobrir 9 metros quadrados é o tamanho de um cômodo pequeno na sua casa. Esse cômodo minúsculo era o que as famílias queriam para uso. O banheiro era compartilhado, mas ainda assim muito mais digno que dormir na rua. Em geral, onde eu estive, os líderes são escolhidos em assembleias e trabalhavam como todos os outros. Tem muitos outros movimentos além do MST, inclusive. É tudo participativo e todos têm função e voz. Fecha aspas. Carol arrasou. Carol não, Amanda. Eu tô achando. Carol é sexta-feira. Amanda Ribeiro arrasou na sua estreia. Mas o que eu acho importante pontuar é o seguinte: a importância de outro olhar, né? Não há pagamento de aluguel ao MTST. O que há é um pagamento de taxa de manutenção da própria unidade, do prédio. Então, isso é como se nós todos que estamos aqui fôssemos ocupar essa sala e aí a gente precisa de taxa de limpeza, de verificação de como é que vai acontecer com a manutenção necessária para que o bem não caia produtos de limpeza, numa degradação ainda maior. Então, é importante pontuar isso. Agora, o que eu acho muito interessante também falar é que essa questão do não se emocionar com o outro é porque a gente não consegue exercer a alteridade. Verdade. A gente não precisa ser o outro, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Verdade. A gente não tem local de fala, mas a gente tem empatia, solidariedade. Humanidade, né? E as pessoas estão desumanizando-se. É uma coisa absurda. Eu não gosto do que você fala, eu não vou ouvir democraticamente, vou discutir com você, vou colocar meu ponto de vista. Eu quero silenciar você. Eu quero que você morra, eu desejo o pior a você. Então, isso é típico de estados de exceção. Sem dúvida. A população também é contaminada com essa violência do silenciamento, da obscuridade, né? Do deixar de existir do outro. É isso. E no final dos contos, de uma censura, né? A gente tem censura. Vamos ser sinceros, é um prazer estar num programa como o de vocês, mas é importante que se diga que é uma exceção.
A mídia brasileira tem uma senhora responsabilidade no golpe de 2016, tem uma senhora responsabilidade na manutenção da violência com a qual os vulneráveis estão submetidos na atual realidade brasileira. A mídia brasileira, ela tem sido conivente em muitos casos, em outros ela tem sido comissiva, ela tem praticado atos para levar as pessoas a uma percepção de realidade que é diferente do que está se colocando, do que está posto, né? A verdade seja dita é essa. Eu vou usar de uma frase de Chico Buarque, ele. Num show de São Paulo, eu não assisti, infelizmente, show em São Paulo, mas eu vi nas redes sociais uma resposta que ele dava ante uma vaia meio abafadinha, mas uma vaia do público, porque ele recebeu uma camisa com os dizeres Lula livre, né, e mostrou durante o tempo a camisa e permitiu que o público gritasse Lula livre. O que aconteceu também aqui nos shows do Recife. E ele esperou as pessoas vaiarem, aí ele muito elegantemente fez: aqui neste espaço, ao contrário da Rede Globo de televisão, a gente tem direito à democracia. Acabou e continuou a cantar, né? Esses silenciamentos que acontecem em qualquer tipo de espaço, né? Desde um espaço mais prosaico, como num show, como em casos mais graves, como, por exemplo, a omissão ou o dedo apontado da imprensa para grupos marginalizados, né? Val, você vê, assim como Carol, essa participação da imprensa não só como reprodutora, mas como atora mesmo desse processo de discriminação, desse processo de punição. Eu vejo como Carol, e não é um acontecimento atual. Isso é histórico. Sim. Não é? A mídia deixa muito claro a quem serve. A manutenção dos direitos de quem, né, ela serve. Então, com certeza, sem dúvida alguma, ela não vai estar preocupada com o jovem que morre. Inclusive, algumas delas fomenta isso, né? Algumas delas deixam claro o posicionamento deles a favor da pena de morte, por exemplo, e de que aquele jovem tem que ser morto mesmo, né? E elas têm contribuído ainda mais para o que eu chamo de perversidade própria desse momento de barbárie. Que a gente está numa barbárie. Verdade. A gente não consegue reconhecer o outro, a gente não consegue respeitar esse outro, a gente não consegue ouvir se esse outro tem um discurso diferente do meu. E a gente vê que as pessoas hoje não resolvem isso num diálogo caliente, num diálogo... Mas sim, é o ataque à pessoa e algumas vezes até a morte dessa pessoa. E historicamente a mídia tem servido a esse propósito. Historicamente, não é um fenômeno de agora, porque está no estado de exceção. Não. A população negra sempre foi exposta das formas mais perversas pela televisão. Sem dúvida. As famílias pobres também. Então, assim, é histórico. É uma punição histórica que vem aumentando agora. Eu vou chamar de novo a Amanda Ribeiro, porque ela vai trazer o resultado da nossa enquete. Já temos, Amanda, a gente está quase terminando, infelizmente, o programa. Foi que a gente perguntou para o nosso público, Amanda. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Certo. Pessoal das redes sociais, dá uma ajuda aí. A gente perguntou se as pessoas... o que as pessoas achavam. No Brasil, a punição é igual para todo mundo. E aí, vamos ver aí o que o pessoal respondeu. O resultado foi 6% para sim e 94% para não. 94% do nosso público considera que não. Que a punição no Brasil não é igual para todos. Que o Estado é desigual. Os 6% nunca entraram no sistema prisional. Porque o sistema prisional, ele tem cor, ele tem classe social, né? Você não encontra pessoas abastadas no sistema prisional, você não encontra pessoas brancas no sistema prisional, você encontra essencialmente negros e pardos. Ou então estão reproduzindo o discurso, né? Estão reproduzindo o discurso do ódio, isso é verdade. Gente, infelizmente, o programa Fora da Curva de hoje está terminando. Eu não gostaria que terminasse. A gente pode ocupar o Fora da Curva. Agora. A gente não vai sair, a gente vai ficar, ocupar e resistir. FDC. E eu nem gosto de dizer isso, mas eu vou ser muito sincera. Eu não gosto do termo resistência. Eu acho que resistência vem de quem está sofrendo violação e que tem que aguentar a violação. Eu gosto do termo existência.
Então, eu prefiro dizer que a gente vai acreditar numa sociedade brasileira em que a diferença ela possa existir com dignidade sem que ela seja tolerada, que ela seja respeitada. Maravilha. Que ela tenha o mesmo tratamento igualitário de quem não é tão diferente assim. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a vocês pela presença. A gente ainda segura vocês um pouquinho, viu? A gente vai ocupar mesmo a rádio, da rádio. A gente segura vocês para responder outras questões agora pelas nossas redes sociais. Certo. Fora da Curva de hoje vai terminando por aqui. Hoje, segunda-feira, 7 de maio. A gente vai ter uma reprise já às 9 da noite. Não tem desculpa para não acompanhar a gente. E o programa já está na íntegra, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu agradeço bastante a Valdenice Raimundo, a Carolina Ferraz. Agradeço bastante a Ed Rodrigues pela produção, Marco da Lata pela técnica, as minhas queridas e queridos estudantes de jornalismo, Nath Sonati, Amanda Ribeiro, Vitor Aguiar, de jornalismo, e também a estudante Ana Lídia Rocha, estudante de Rádio TV e Internet, que fica nas redes sociais. A gente convida também vocês a enviar um vídeo curtinho pra gente na nossa nova campanha, #o jornalismo que eu quero. É só mandar pra gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook. Pode filmar de qualquer jeito, não tem aquela besteira de ter que ser horizontal, não. Horizontal, vertical, de lado, de todo jeito, fora da curva mesmo. E os melhores vídeos vão ser veiculados nas nossas redes sociais. Diz pra gente, #o jornalismo que eu quero. E amanhã vocês ficam com um programa importantíssimo também, com a apresentação de Manina Guiar, produção da professora, dona da rádio, Ana Veloso, que vão discutir sobre a quem interessa o caos no transporte público. Já dei o resultado da nossa enquete e boa tarde para vocês, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.